Deus em Atos capítulo 1 ainda, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, devia se cumprir a Escritura, o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois: José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir um lugar nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para outro lugar. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Desse modo, ele se ajuntou aos 11 apóstolos. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra encontre um lugar em nossos corações. E como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é maravilhoso não só crer, mas ter a sensação real de que Tu estás neste lugar, de poder sentir a Tua presença. Nós não precisamos sentir para crer, não precisamos ter emoções para crer, mas como é bom quando as duas coisas estão juntas, a crença e o sentimento, a sensação de que Tu estás neste lugar, nos dá segurança. Obrigado, Senhor. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto e essa parte aqui é uma continuidade do capítulo 1 de Atos, onde trata aqui da escolha de Matias como substituto de Judas. Nesse momento aqui, eles estavam reunidos conforme a ordem do Senhor no próprio capítulo 1, onde eles deveriam ficar. Jesus disse também no Evangelho de Mateus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Falamos sobre isso semana passada, desse revestimento, dessa capacitação que a pessoa do Espírito Santo, e que na Bíblia é chamado de derramamento do Espírito Santo, ou do cumprimento das profecias de Joel, sobre que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali vem dizendo uma série de consequências positivas que esse derramamento do Espírito iria proporcionar, fazendo parte do plano da revelação progressiva de Deus, da sua própria imagem, do seu próprio ministério para todos nós, que é o ministério e, sobretudo, salvífico
Deus enviando o seu Filho para morrer por nós. Então, de uma forma, e chamamos de uma revelação progressiva, podemos ver no Antigo Testamento Deus sendo revelado e de várias formas também aparecendo ao homem, chamamos na teologia de teofania, a manifestação de Deus aos homens quando se refere ao anjo do Senhor. Por exemplo, vem 3 varões visitar Abraão e ele se prostra diante de um dos anjos e chama de meu Senhor. Mas ninguém tinha contado para Abraão que um desses era o próprio Deus em forma de anjo, ou em uma manifestação teofânica. Mas dos 3 varões que aparecem a Abraão, ele se prostra diante de um e chama-o de meu Senhor. Então isso prova que ele já conhecia e pôde então identificar a própria divindade daquele anjo, a própria pessoa de Deus. No Novo Testamento nós temos o cumprimento da profecia de Isaías, que era o próprio Jesus, o cumprimento do proto, e chamamos também na teologia de proto-evangelho, o protótipo do evangelho, que é Gênesis 3,15, quando Deus diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus nasce, nós estamos aí vivendo o mês do nascimento do nosso Salvador, e aí cantamos que Jesus nasceu. Jesus viveu 3 anos e meio como homem. Obrigado. Como homem, Jesus caminhou ali 3 anos e meio, se cumprindo também, e a própria palavra no Evangelho de João: o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E citei também semana passada aqueles que quiserem, e que puderam ter uma compreensão, os que puderam ter uma compreensão melhor do ministério do Espírito Santo, dos atributos da sua ação na vida do homem, está no Evangelho de João, capítulo 14 ao 17, de forma mais explícita, Jesus explicando o ministério do Espírito Santo, e aí, lógico, em todo o Novo Testamento, após a ascensão de Cristo, tudo girando em torno da Trindade, Pai, Filho e agora de forma o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, que é o Espírito do próprio Deus, o que é responsável de nos fazer crer, entender a palavra, orar com convicção de que estamos sendo ouvidos, atendidos, porque Ele nos ajuda em nossas orações, Ele nos assiste e nos ajuda, nos assiste no sentido de nos dar assistência em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém. Então, o Espírito Santo é o capacitador do crente. Ele nos capacita, ele nos reveste de uma autoridade de Deus, à luz da sua palavra, intrepidez. Vamos ver o ministério do Espírito Santo mais evidente no decorrer do livro de Atos. É um livro que chama de Atos dos Apóstolos, mas biblicamente você vai ver que são os atos do próprio Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Não é um livro dos super-heróis, é o livro do grande herói, Deus Pai, que entregou o seu Filho e que age em nós através do seu Espírito. Então, uma visão mais resumida da própria Trindade é que tudo vem do Pai mediante o Filho, como foi lido aqui no texto. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, que nós podemos pedir qualquer coisa sendo boa que Ele nos concede. Então tudo vem do Pai mediante o Filho, porque Ele é o mediador. Não tem como vir do Pai se não for mediante ou por meio ou através, como Ele nos ensina a orar em nome de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou a orar a Deus em nome do Filho, porque até o que Deus atende de você e de mim em nossas orações tira todo o mérito humano. Olha, irmãos, independente de quão sincero e sincera você está sendo em sua oração, independente de quão quebrantado e quebrantada você esteja, porque a palavra de Deus diz, o salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Só é concedido, e só foi concedido alguma coisa a você e a mim até hoje, porque e por causa do nome de Jesus.
importa o motivo da tua oração. Não importa que eu digo, para Deus importa, eu estou dizendo para nós. Né? É só uma maneira de dizer que não importa. Claro que os seus problemas importam. A sua enfermidade, a sua luta, a dificuldade, o que você esteja passando, claro que importa, porque Deus se importa conosco, amém, irmãos? Mas eu digo assim, é que nada que estejamos passando pode fazer Deus agir na minha e na tua vida, se não for através do seu filho, se não for por causa do seu filho. Porque o próprio Jesus ensina a orar e diz: peça em meu nome. Irmãos, se não for no nome de Jesus, nada é concedido. Nada é concedido, se não for no nome de Jesus. Então tudo vem do Pai, mediante o Filho, no Espírito. Vem do Pai, mediante, por meio do Filho. E quem entrega essa bênção para nós? Quem realiza isso em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Parece óbvio, e é. Mas às vezes as coisas mais simples a gente deixa de acreditar. E corremos o risco de viver uma vida. São esses pontos que a religiosidade, e vamos ver a história de Pedro aqui. Nesses pontos que a religiosidade acaba nos engessando. O rito, o hábito. E aí a gente pode correr o risco, ou já estamos correndo esse risco, de descobrir que muitas coisas que fizemos a vida inteira foi por hábito. Foi por religião. Por compromisso. Que coisa boa, por compromisso. Sim. Amém, coisa boa ter compromisso. Por responsabilidade também temos que ter. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Verdade, Deus. Mas é uma linha tênue em se tornar um Efraim, o pão que não foi virado. Um lado cru e um lado queimado. Um lado queimado pela religiosidade, pelas festas. A tribo de Efraim, o próprio Efraim, cumpria, né, os ritos religiosos e a sua tribo. E um lado cru. E aí um pão que não foi virado, né, segundo os pães asmos, os pães deles, que eram assados em pedras, queimava só um lado, o outro lado ficou cru. É uma linha tênue entre entender o que é a obrigação de cristão, de igreja, e a linha tênue de dar essa liberdade do Espírito Santo se mover, agir, trabalhar em mim e você. Ele é, irmãos, a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito pessoal, é o Espírito pessoal de Deus que se relaciona com o homem e que nos faz entender uma pregação, um louvor, um momento em que Deus falou. Sabe aquele momento que você entende que foi Deus? Sabe aquele momento, Márcia, que você dá aquele salto e diz: oh glória! Quem te fez entender, quem fez a tua mente entender isso foi Ele, o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Porque se a gente não entender esse mistério, essa linha tênue, ele é invisível, impalpável. Muitas coisas vai ser meramente pela razão, Verdade. pelo intelecto, pelo que eu penso, Verdade, Senhor. pela minha experiência de vida. Vou te dizer uma coisa: a tua experiência de vida não quer dizer nada diante do Espírito Santo de Deus. É verdade, Deus. É esse. Só quer dizer para os outros. Verdade. Para Ele não quer dizer nada. Porque a minha Bíblia diz que Ele age como quer, na hora que quer. E é tudo para a glória de Deus. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo isso? É que você que é salvo em Cristo Jesus tem Ele na tua vida. Você que crê que foi salvo. Então por que? Cadê Ele? Então revela.
Você foi marcado, chancelado, convalidado como Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Então, o livro de Atos é provocante. O livro de Atos é desafiador. Porque o livro de Atos não trata de denominação. Se é pentecostal, se é congregacional, se é metodista, se é wesleyana. O livro de Atos não trata de liturgia, ordem de culto. O livro de Atos trata da ação do Espírito Santo na vida do crente. E quem é crente na Assembleia, é crente na Presbiteriana, é crente na Anglicana, é crente na Metodista, ele é crente na Manaí, ele é crente na igrejinha que abriu ali na Rua Estreita, ele é crente. Verdade, Deus. Há uma vaidade, eu amo, graças a Deus, é por isso que eu sou pastor batista, porque eu me identifico. Mas antes de ser batista, eu sou crente. Antes de ser pastor, eu sou servo, cheio, ou que procura ser cheio do Espírito Santo. Existem nossas regras, existem tudo, mas a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E se tem uma coisa que está dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O próprio Jesus o tempo inteiro, lá no Apocalipse, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Leia o Salmo 95, que coisa linda. Não enrijece não, não endurece não. Não tenta prevalecer não. Deixa ele. Está com medo de quê? Deixa o Espírito Santo se mover e agir na tua vida. Aleluia. Porque a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, se você ler Atos comigo, você já começa a ver. Oh, não tem gesso. Não tem religião. Não tem normas. Tem a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos que creram, e pode agir também na tua vida se tu crer. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então eles estão ali reunidos. Pedro tem uma atitude ali de liderança. Estavam esperando o dia de Pentecostes na expectativa, na promessa do Senhor, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficam, estão ali 120 pessoas em média. Naquele dia, estando reunidas ali cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dele, dos irmãos, e disse: enquanto esse dia não chegou, né? Acredito aí que no intervalo de 10 dias, Pedro teve a ideia de substituir Judas. Alguns teologicamente que vão dizer que a escolha de Pedro foi precipitada. Mas eu continuo ficando com a palavra de Deus, irmãos. Mesmo que pareça razoável essa explicação, Deus permitiu que acontecesse. Então eu fico com a palavra de Deus. Porque assim, Paulo, na verdade, que seria o substituto, o 12º apóstolo. Porque na visão do Apocalipse só vemos 12 tribos e 12 apóstolos. Então quem entrou nessas 12 apóstolos, Matias ou Paulo? Porque Paulo também foi apóstolo. Nas visões bíblicas só mostram 24, 12 tribos e 12 apóstolos. Eles tinham 12 apóstolos justamente representando as 12 tribos de Israel. Mas eu também não ouso dizer contra a palavra de Deus, porque está aqui como inspirado. Então, se foi precipitado ou não, está registrado. O que se sabe é que nunca mais ouviram falar de Matias. Ok, mas eu também não vi mais falar de Tomé, também não vi mais falar do outro Judas, também não vi mais falar de nenhum outro, a não ser Pedro, Tiago e João.
Repararam isso? Os 12, Bartolomeu, onde tem? E Bartolomeu disse, também não tem. Né? Então, eu estou resolvendo essa questão teológica com vocês, porque tem coisas que não dá para fugir. Parece plausível, mas eu creio que Matias foi escolhido de uma forma que, como Pedro destaca, e ele diz que devemos se cumprir as Escrituras. Irmãos, devia se cumprir as Escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Está, quem quiser anotar a referência que Pedro cita, está em Salmos 69, verso 25, em Salmos 109, verso 8, sobre essa precipitação, sobre esse erro de Judas, essa predisposição à queda. Então Judas já havia uma predição, o próprio salmista, muitos salmos, por isso que Davi também é conhecido como um rei messiânico, porque os seus salmos, a maioria eram messiânicos. Quando ele diz que aquele que come comigo levanta o calcanhar contra mim, se referindo à traição de Judas, ele já canta isso. Perdão. Ele já canta isso, aquele que come comigo na mesa levanta o calcanhar contra mim, também já fazendo alusão, entendam, irmão, não a Judas em si, mas ao traidor, que ele haveria de ser traído. Então Judas é citado como filho da perdição. Isso não quer dizer que ele nasceu sem escolha de fazer diferente, mas ele já tinha essa predisposição ao erro. E então, um deles, quando Jesus dizia, não escolhi 12, um de vocês é o diabo. Acreditem, irmão, nem Judas sabia que ele era o diabo ainda. Ele não sabia. Às vezes é contado Judas como que ele estava ali de boicote o tempo inteiro, né? Ali o tempo inteiro, ele já estava ali desde o primeiro dia para derrubar Jesus. Não. Na verdade, nem Judas sabia que ele seria lá na frente. Só que a própria predisposição do coração dele, lembra o que Deus disse a Caim? Se tu procedesses bem, por que tu está enciumado do teu irmão? Se tu procedesses bem, tu não serias aceito? Mas porque tu procedes mal, o pecado jaz à porta do teu coração e cabe tu dominá-lo. Quer dizer, o pecado já está na porta do teu coração. Tu já tem uma predisposição ao mal. Cabe a tu dominá-lo. O que é que ele fez depois? Foi lá no campo e matou o irmão. Depois que Deus já tinha dado uma vida, percebe que literalmente se cumpre o que a própria palavra de Deus diz, que para toda tentação Deus providencia o escape. Então todos que caíram em tentação, se tem uma coisa que não vai poder dizer sobre Deus, é que não teve escolha, porque sempre tem a portinha do escape. Deus disse, se tu procedesses bem, tu não serias aceito, mas tu procedes mal, o pecado já está na porta do teu coração, cabe tu dominá-lo. E o que ele fez? Matou o irmão. E quando Deus pergunta a Caim, cadê Abel? Ele diz, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que tomar conta dele agora? E ele tinha matado o irmão lá no campo. Enfim, é para explicar essa questão de não ter escolha. Não, há um escape. Ele teve chance, muitas. Judas tinha um outro defeito, né, irmãos? Quando eu digo que a predisposição do coração dele era má, que Judas já era ladrão antes de ser traidor. João, aquele que botava a cabeça no peito de Jesus, sabia que a conta não fechava. Só que João nunca falou, mas João nunca foi muito com Judas. João nunca bateu muito com Judas, porque no Evangelho dele, capítulo 11, ele diz logo, na verdade, quando o vaso de alabastro, quando quebra, que ele reclama que aquele dinheiro podia vender tudo e dar para os pobres, João escreve no seu Evangelho, na verdade, ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, era porque era ladrão e metia a mão na bolsa da oferta. Então quer dizer que o João sabia e não falou nada. Está escrito lá, João 12, 1 de João 12, confere lá.
Então quem diz que Judas era ladrão foi João, no seu evangelho, porque ninguém sabia disso. Você lê Mateus, você não vê isso. Você lê Lucas, você lê Marcos, João vem e conta que ninguém sabia. Então, percebe, irmãos, que ele já não tinha o temor de Deus no coração dele. Judas caiu porque, na verdade, ele já tinha a vida no erro. Então ele já não ouvia a voz de Deus. Então ele era o mais propenso, o mais predisposto ao mal. Você sabia que a sua busca, a sua vida de oração, de leitura, de intimidade, além de te promover essa intimidade com Deus, ela te blinda de muitas coisas que o ser humano já é predisposto a fazer, mas por estar com a vida no altar, você escapa daquele erro. A pessoa tem que entender porque tem que ler a Bíblia, porque tem que orar, porque tem que buscar. É para o seu crescimento, mas é para o seu livramento também. É para sua saúde espiritual, sua intimidade com Deus. Mas é porque tem coisas que, se você não estiver no altar, não estiver buscando, não estiver, né, você está inclinado, você está pendendo para aquilo ali. E aí sabe lá qual é o que é que a natureza aponta, aquilo vai estar mais latente. Por isso que a vida, e aí falar de intimidade, não tem como não dizer: quem vai te trair, Senhor? O que eu molhar o pão e der na boca. As pessoas pensam, Judas era adversário, ele era inimigo, ele queria ver tudo dar ruim, mas Jesus, na verdade, olha aqui, imagina, é aquele que come comigo no meu prato. Tu deixa qualquer um botar a mão no teu prato? Na verdade, ninguém, né? Porque é uma invasão de privacidade. E Jesus está dizendo: quem vai te trair, Senhor? É o que come comigo no meu prato. Você não tem noção? Comia com Jesus. Agora, como todos também comiam, ficava difícil saber quem era, entendeu? Não era só Judas, senão todo mundo ia dizer: matei a charada, é Judas. Mas é o que eu der o pão molhado na boca. Os discípulos sentavam na mesa e Jesus molhava o pão no vinho e: toma Judas, toma Tiago, toma Pedro, toma João. Quem vai te trair? O que eu der o pão molhado na boca. Mas todo mundo come o pão molhado na boca. Então, quando se trata que ele era o filho da perdição, e que ele, é porque ele já tinha essa tendência, né? E aqui se cumpre a promessa, a profecia. Pois ele era contado como um de nós, Pedro disse, e teve parte nesse ministério. E essa parte aqui que adquiria um campo com preço de sangue, com preço do pecado, é que na verdade diz que com esse dinheiro ele iria comprar um campo. Mas quem comprou, quando ele devolveu as moedas, só compraram um campo. E Jeremias, em sua profecia, compra um campo por 30 moedas. Já mostrando o preço da traição. Jeremias também aponta para esse campo. E aqui Pedro faz outra revelação interessante sobre Judas. Perceberam? Quase não é dito que ele se enforcou. Pergunta: Judas morreu como? Se enforcou. Só que Pedro está dizendo que ele se precipitou de cabeça. Então, olha aí, se precipitar e se lançar num penhasco de cabeça. E ele descreve com um detalhe, lógico, que aqui é Lucas, o médico, escrevendo, né? Então ele põe os detalhes, tanto do Evangelho dos Milagres. Lucas, por ser médico, dá muitos detalhes da cura, do nome da enfermidade. A pessoa levantou e os seus tendões se firmaram. Ele dá detalhes clínicos, por ser um médico. E aqui ele faz outro, tipo o óbito, né? Ele declara que o óbito, a forma, né? Precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio com a queda, certo? Então percebam o fim de Judas. E todas as suas vísceras se derramaram, né? O seu intestino ali abriu.
Foi assim que, quando olharam onde Judas se precipitou, ouviram. E aí veio a ideia dos evangelistas do enforcamento. Então, quem está errado? Das duas formas ele se suicidou. Das duas formas ele cometeu o suicídio. Então, se foi assim ou não. Mas a ideia mais harmônica sobre isso é que, ao estar enforcado, se arrebentou ali por algum motivo o galho, e nos filmes mais novos já faz essa junção aí dessa cena, e aí quebrou e ele se precipitou lá embaixo, e aí aconteceu toda essa descrição de Lucas aqui em Atos sobre o tipo de morte. Então, é uma coisa interessante, mas não salvífica, né? Não um ponto salvífico, um ponto decisivo à nossa fé, para entender que Judas foi, né? Quer dizer, os outros não dizem ele estava enforcado. Observe que os outros evangelistas dizem, e ele foi se enforcar, né? Ele foi dar cabo da sua vida, ele foi, não aguentou de tanto remorso, então provavelmente ele foi se enforcar e se despencou num despenhadeiro lá e suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, que foi o local. Ele sabia, ele foi no local exato onde havia sido comprado aquele terreno. E então ali, dando fim à sua angústia, à sua dor, ele dá cabo da sua vida. Quem não ficou a um passo disso foi Pedro, que o Senhor restaurou, porque foi acometido de uma grande angústia. E a traição de Judas, o motivo maior da traição era de esperar e buscar essa revolução de Jesus no império. Ele tinha tanta convicção desse Jesus que iria libertá-lo e libertar Israel do jugo de César, que ele imaginou uma revolução. Tanto que, se vocês observarem isso, Pedro achou que um dia foi o dia da traição, porque Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e nunca tirou a espada da cintura. E Jesus nunca mandou tirar da cintura, sabe por quê? Em 3 anos ele não estava com a espada na cintura. Deus nunca mandou ele tirar, porque não adianta tirar a espada da cintura se ainda não tirou do coração. E aí foi o que aconteceu. No dia da traição, o que ele faz, irmãos? Vocês lembram? Opa, é hoje. Vocês estão pensando que quando Pedro, eu quero entrar nesse ponto aqui para a gente entender um pouco melhor. Quando Pedro corta a orelha de Malco, ele faz assim, eu vou encenar. Licença aqui, Malco, me dá a ponta da tua orelha aqui. Aqui um pedaço, ele jogou no chão? Como é que você imagina? Ele, como diz na Bahia, irmão, foi picou no facão. Ele jogou no facão. Ele foi para decepar, só que o Malco deve ter. Opa, e aí arrancou o pedaço da orelha. Aquela atitude de Pedro ali iria iniciar uma grande matança e revolução se Jesus não cola a orelha de Malco, rapaz. Porque Jesus não podia morrer por outro motivo. Porque ele feriu um soldado romano. E ali todos seriam acusados de conspiração, seriam enforcados, mortos, de alguma outra maneira que não fosse o propósito da morte de Jesus. Então Jesus cola a orelha de Malco. Opa, está tudo certo. Me leva, Pedro, se eu quisesse, eu invocaria meu pai e me mandaria uma legião de anjos para me defender. Fica na tua, tu vai estragar o propósito. E Judas vem apenas dar um beijo. Jesus diz, amigo, tu me traíste com um beijo. Mas era para marcar Jesus. Ele deu o beijo porque ele precisava identificar, os romanos precisavam, os soldados, identificar quem era Jesus, porque eles eram meio parecidos.
Tanto que Zaqueu sobe na figueira para ver quem era Jesus, porque era parecido. Eram parecidos o estilo, a barba, o cabelo, a roupa de galileus. E agora, se eu pegar enganado, aí Judas diz, não, eu vou beijar. Aí você sabe que é ele. Vocês sabem que é ele. Por isso ele beija, para marcar Jesus. É esse aqui que eu beijei. Ele é o traidor. Ele é que deve ser preso. E então, esse campo que foi comprado a preço de sangue é onde ele morre, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem habite em seu lugar, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre os mortos foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Eu entendo Pedro nessa decisão, quando viu a vacância de um dos 12, entendendo por que tinha que ter 12. E nesse momento, Paulo ainda era Saulo, perseguidor da igreja, logo após vai participar no dia da morte de Estevão, e Deus tem os seus planos, e os seus planos não podem ser impedidos, e Paulo se tornou um apóstolo. E quando Matias é escolhido, Paulo nem apóstolo, nem crente, vamos dizer, era, mas matava em nome de Deus. Então, para Paulo, ele também estava fazendo a coisa certa, porque ele matava os cristãos, porque na cabeça dele era uma seita, perseguia, prendia, consentiu com a morte de Estevão, porque era considerada a seita do caminho, que estava mexendo com tudo. Então, na cabeça dele, ele estava caçando os hereges. Quando tem um encontro com Jesus, no capítulo 9, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa foi para ti recalcitar entre os aguilhões. Então ele cai por terra, e dali em diante nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Matias é escolhido, já está aqui, finalizo aqui a exposição, mostrando então que tinham dois, lançam sorte, ali um tipo de, entre os dois, o que foi a bênção, eram dois homens provavelmente que caminharam juntos. Jesus anda com 12, mas tinham muito mais seguidores, muito mais discípulos, né? Esses 12 se tornam apóstolos depois da morte de Jesus, porque até o presente momento eram discípulos, eram 12. Jesus andava em alguns lugares só com 3, e tinha coisas que Jesus só falava com um, que era João. E até no dia escrevendo Apocalipse, o que é que Deus diz? O que é que Jesus diz a João? A intimidade era tanta, Emerson, tanta, que quando ele está revelando o Apocalipse a João, ele diz: isso tu escreve, e isso aqui é só para você, isso não escreve. Então, o Apocalipse, que é o livro das revelações, Jesus contou coisas para João que disse: mas isso, ou isto, tu não escreve, isso é só para você, e isso tu escreve. Que coisa linda, né, irmãos? Já pensou um nível de intimidade tão profunda com Deus? E eu acho que temos isso, né, irmãos? Cada um de nós. Você já sentiu a sensação de ter coisas que Deus não falou, mas você sentiu que não deve contar, que é tão profundo que ninguém vai acreditar, e é melhor ficar só tu e Deus? Não já tem acontecido isso? Comigo já aconteceu, não quero ser mais espiritual que ninguém, mas quando acontece é maravilhoso, né, irmão? Isso aqui, rapaz, se eu abrir a boca isso aqui, vão me chamar de maluco, vão me jogar até pedra. Ou então, não, logo eu que sou tão assim e tal, aconteceu isso comigo, se eu contar ninguém vai acreditar, vão rir até de mim. Intimidade com Deus. Nem tudo que Deus te revela é para você revelar para os outros. Tem coisa que Deus te revela para o teu crescimento. Na vida de outro não vai ter propósito nenhum, foi só para você. Quando Ele quer contar para todo mundo, Ele conta através do pregador, do pastor, do missionário, do pregador. Mas quando está só você e Deus, é você e Deus. E você cresce com isso. E continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então eles tiram sorte ali, escolhe Matias, não tem muito a dizer aqui, a não ser da traição e do terreno, da questão do sangue, depois do campo de sangue.
do motivo da traição, da predisposição de Judas. E então aqui vai se cumprir o dia de Pentecostes na próxima semana no livro de Atos capítulo 2, amém, irmãos? Amém. Não, aliás não, irmão, na próxima semana é o nosso culto de Natal, não é? Então fica para 2022, nos vemos lá em Atos 2, amém, irmãos? Amém. Ou ainda na outra semana, né? Uma semana ainda de dezembro, provavelmente dia 29. Amém, amada igreja? Que a palavra do Senhor fique em nossos corações. Amém. Que a palavra do Senhor permaneça e prevaleça.